O processo de pintura dos radiadores Fondital é estudado nos mínimos detalhes para garantir um resultado final irrepreensível, seja no aspecto estético, seja no aspecto de proteção do metal. A pintura é aplicada fundamentalmente para proteger o metal contra a ação corrosiva que pode ser ativada pelas partículas contidas no ar do ambiente no qual o radiador é instalado. Para obter o máximo resultado, a Fondital utiliza um processo que prevê uma dupla pintura. A primeira, um banho por anaforese, é essencial para a proteção do metal. A segunda, efetuada por aspersão, aumenta o grau de proteção e dá ao produto o aspecto desejado em termos de acabamento estético. Apenas com um processo assim, cuidado, é possível obter um produto que irá durar inalterado ao longo dos anos. Os radiadores Fondital, com o tratamento por anaforese, juntamente ao tratamento em pó, garantem proteção e duração ao longo do tempo, mantendo a qualidade estética que os caracteriza. Os radiadores que chegam à pintura contêm resíduos de várias espécies. Rebarbas metálicas, derivadas da retirada das aparas, roscagem, óleos e graxas usadas para lubrificar as ferramentas, aparas de alumínio derivadas de esmerilagem, óxidos, água de ensaio, etc. O alumínio, antes de ser pintado, deve ser adequadamente preparado. É necessário que a superfície esteja bem limpa e sem graxas, óxidos, óleos e resíduos de processamentos anteriores. Os tratamentos de pré-pintura influem profundamente na qualidade do produto acabado e na resistência da tinta ao longo do tempo. É fundamental cumprir os rígidos parâmetros de temperatura, tempo, concentrações químicas e efetuar uma correta sequência das fases. Para remover os óxidos que se formam nos tratamentos anteriores e preparar a superfície para o próximo tratamento de conversão química, os radiadores são mergulhados num banho de tipo ácido. O alumínio e os outros elementos dissolvidos são separados a fim de impedir que se depositem novamente sobre a peça. Através de várias lavagens e da lavagem por aspersão, os componentes usados na fase anterior são removidos a fim de evitar que interajam com o próximo tratamento. Para impedir a sua oxidação, melhorar a aderência da tinta ao metal e melhorar a resistência contra a corrosão, o radiador é submetido à conversão química, ou seja, a um tratamento químico. A operação consiste na imersão numa solução de compostos químicos que interagem com o alumínio e formam um revestimento de proteção da superfície metálica. Através de uma série de lavagens em água destilada e de seguida em água desmineralizada, o radiador é preparado para a pintura propriamente dita. A primeira aplicação da pintura é feita por anaforese. O procedimento consiste em mergulhar o radiador, ligado ao polo positivo de um gerador elétrico, num tanque onde também estão mergulhados alguns elétrodos ligados ao polo negativo. O campo elétrico e os fenómenos eletroquímicos que se desenvolvem determinam a aplicação e a solidificação da pintura que reveste o radiador de modo uniforme. Nesta fase, é importante o controlo da temperatura do banho, que deve ser constante ao longo do tempo para garantir que a cor seja sempre igual para cada radiador, independentemente da hora ou do dia em que foi pintado. O controlo da tensão de alimentação permite aplicar sempre a mesma quantidade de tinta em todos os elementos e em todos os radiadores, sem variações entre um produto e outro. Após uma fase de lavagens para eliminar imperfeições devidas ao tratamento da pintura, o radiador passa num forno à temperatura de cerca de 200 graus centígrados, de modo a polimerizar a tinta. De seguida, é realizada a segunda aplicação de tinta através da aplicação eletrostática de pós. Este tratamento aumenta ainda mais o grau de proteção do radiador, conferindo-lhe o seu aspecto final. Finalmente, o radiador passa num segundo forno à temperatura de cerca de 190 graus centígrados para polimerizar também a segunda camada de tinta e assim está pronto para ser embalado. A aplicação de apenas pintura em pó não garante a perfeita adesão da tinta ao alumínio, criando bolhas de ar que, ao longo do tempo, favorecem a formação da corrosão.
Nos radiadores Fondital, a aplicação da camada de pintura por anaforese garante uma melhor aderência da tinta em toda a superfície do radiador e, consequentemente, melhor resistência aos pequenos impactos e ao longo do tempo. A pintura em pó, juntamente com o tratamento por anaforese, aumenta o grau de proteção, conferindo ao produto o aspecto desejado em termos de acabamento estético. Sem este revestimento de base, é possível obter o mesmo efeito visual de acabamento utilizando tintas de cobertura, mas não é possível garantir a mesma resistência ao longo do tempo. Os radiadores Fondital, com o tratamento por anaforese, juntamente ao tratamento em pó, garantem proteção e duração ao longo do tempo, mantendo a qualidade estética que os caracteriza.